Bem-vindo ao podcast diário A Verdadeira Vida em Deus, onde ouvimos a voz de Deus em nosso tempo, realmente o conhecemos e entramos em um relacionamento mais pessoal com Ele. Episódio 43. Não estás sozinha. 30 de agosto de 1987. À tarde. Jesus. Eu sou. Queres deixar-me repousar em ti? Sim, Senhor. Minha flor, busca-me, deseja-me ardorosamente, bendiz-me. Eu vos bendigo, Senhor. Recebe minhas bênçãos também. Não estás só. Eu o senti como se pudesse tocá-lo. No silêncio da noite eu posso vir. 31 de agosto de 1987. Vassula, na calada da noite eu virei. A hora está próxima, não estás sozinha. O mundo parece esquecer-se de minha presença. Eu sou Deus, mas quantos pensam em mim? Muito poucos. Vi uma noite calma e cheia de estrelas, e além dessas estrelas, os olhos de Deus sobre nós. Permanece acordada, porque na calada da noite eu descerei. Preparei meus planos antes de te criar, pequena. Eu te elevarei a mim e te mostrarei uma coisa. Agora repousa, amada. Arrepende-te, criação, antes que eu venha. 1º de setembro de 1987. A fidelidade é o que eu amo. Vassula, eu te darei uma visão elevando-te a mim. Eu te mostrarei como o céu aparecerá. O céu me foi mostrado. Parecia uma noite qualquer com suas estrelas, modificando-se depois. Assemelhava-se a manchas de tinta como a paleta de um pintor, com a predominância de uma cor sobre todas as outras. Dominava o vermelho denso, que aumentou de espessura como fermento, derramando-se do alto sobre nós. Vassula, abrirei os céus, deixando-te ver o que os olhos jamais viram. Discerniste bem. Permanece acordada. Cuidarei de ti. Escuta-me, escreve. Desde o início dos tempos, amei minha criação, mas eu a criei para me amar também e para me reconhecer como seu Deus. Desde o início dos tempos, santifiquei tudo o que minhas mãos criaram. Eu sou um Deus de amor. Eu sou o Espírito do sublime amor. Criatura, desde o início dos tempos, mostrei meu amor à humanidade, mas também mostrei minha justiça. Toda vez que minha criação se rebelava contra mim e contra minha lei, eu endurecia meu coração. Meu coração se entristecia com suas iniquidades. Vim para lhes recordar que eu sou o Espírito de amor e que eles também são Espírito. Vim para lhes lembrar que eles, criados do pó, são apenas uma sombra passageira na terra, e que minhas primeiras gotas de chuva sobre eles os farão desaparecer, nada deixando para trás. Eu insuflei sobre eles meu sopro, dando-lhes vida. O mundo tem me ofendido incessantemente, e eu, de minha parte, incessantemente lhes tenho recordado de minha existência e de como os amo. Meu cálice de justiça está cheio, criação. Minha justiça pesa gravemente sobre vós. Uni-vos e voltai para mim. Honrai-me, criação. Quando o fizerdes, então eu também suspenderei minha justiça. Meus gritos ressoam e sacodem os céus por inteiro, fazendo tremer todos os meus anjos pelo que irá acontecer. Eu sou um Deus de justiça, e meus olhos estão cansados de ver hipocrisia, ateísmo e imoralidade. Minha criação se tornou, em sua decadência, uma réplica do que era Sodoma. Farei retumbar minha justiça contra vós
como fiz com os sodomitas. Arrependei-vos, criação, antes que eu venha. Com efeito, eu já adverti muitas vezes, mas não seguistes minhas instruções. Suscitei santos para vos avisar, mas, filha, eles fecharam seus corações. Minha criação prefere viver na luxúria e me ignorar. Eu lhes dei sinais para que despertassem. Meu Deus, vossos filhos estão apenas dormindo. Por favor, vinde despertá-los. Eles estão apenas dormindo. Eles dormem, hora após hora, ano após ano. Mas, Senhor, quem tem a culpa se ninguém os ensinou? Eles são quase inocentes por nada saberem sobre vós. Eu suscitei servos e mestres na terra para os ensinar. Senhor, vossos mestres e servos realmente trabalham, porém o que mais podem fazer quando multidões são negativas? Eles se sentem incapazes. Incapazes? Deveriam se arrepender, deveriam vir a mim e se arrepender. Através dos tempos, eu lhes dei sinais, mas eles os rejeitaram como não sendo meus. Eu lhes dei avisos por meio de almas fracas e miseráveis, mas eles duvidaram de minha palavra. Eles rejeitaram todas as minhas bênçãos, me afligindo. Ó homens de coração de pedra, homens de pouca fé, tivessem sido mais coração, tivessem sido mesmo agora mais coração, eu os teria ajudado. Eu os sacudi de seu sono, mas quantas vezes eles fecharam seus olhos, recaindo no sono. Mas por que eles não dão a conhecer ao mundo quando dais vossos sinais? Alguns o fazem, mas a maioria de minhas almas sacerdotais fechou seus corações duvidando, temendo. Muitos deles têm medo. Vassula, lembras-te dos fariseus? Sim, Senhor. Deixa-me dizer-te que muitos deles são réplicas dos fariseus, duvidando, tendo medo, cegos de vaidade e de hipocrisia. Lembras-te de quantas vezes eu lhes dei sinais? Eu lhes dei sinais centenas de vezes, e o que fizeram? Os tempos não mudaram. Muitas de minhas almas sacerdotais são exatamente iguais, réplicas dos fariseus. Eu lhes dei sinais, mas eles querem sinais que possam ser explicados através de provas. Eles querem provas. Vós lhes dareis uma prova de vossos sinais passados e alguma prova desta revelação? Tu és tudo o que lhes darei, filha. Mas, Senhor, isso não é convincente. Eu não sou convincente, não sou ninguém para convencer. Eles rirão abertamente na minha cara. Eu te abençoei. Mas, Senhor, eu sei que sois vós, e alguns outros também sabem. No entanto, muitos discordarão disso, pois não há prova concreta de que isto vem de vós. Eu sou um nada, e vós sabeis disso. Filha, deixa-me ser tudo. Permanece um nada e deixa-me ser tudo. Quanto menos tu és, mais eu sou. Estendi agora minha justiça sobre a humanidade, que colhe o que semeou. Não há uma solução para que de alguma forma tudo fique como desejais e vossa justiça seja suspensa? Vassula, quando eu for recebido e não rejeitado por minhas almas sacerdotais, suspenderei minha justiça. Eu os avisei, mas eles mantêm meus avisos escondidos. Por favor, dizei-me, por que eles fazem isso? Parecem esquecer-se de minha onipotência e de minha riqueza. Tendem a juntar tudo numa só coisa. Eles acreditarão apenas se virem. Entristecem-me, não contando com minhas bênçãos. Criatura, criatura, reaviva minha igreja. Vassula, honra-me.
A hora está próxima, amada, a hora está bem próxima. O amor virá novamente como amor. Obrigada, Senhor, eu vos bendigo. Nestes 3 últimos dias, senti em minha alma uma inexplicável agonia entre o 1º e o 4º dia. Não tenhas medo e avança. 4 de setembro de 1987. No meu bloco particular de anotações, Jesus me deu uma mensagem que me estarreceu. Eu me levantei deixando de lado essa mensagem e mais tarde, quando voltei a escrever, Jesus tornou a repeti-la. Comecei a ter medo. Meus pensamentos, como anteriormente em uma outra ocasião, entraram em confusão. Perguntava a mim mesma e a Deus: por que eu? Por que todos estes escritos começaram? Por que me sinto assim ligada a Deus? 1 ano e meio atrás, como eu era e como sou agora? Estou vivendo na verdade e me sinto responsável por tudo o que está acontecendo. Sinto que deveria agradar a Deus, mas outra vez tive dúvidas que me fizeram pôr Jesus à prova. Duvidando, me aproximei dele e ele sabia disso. Tinha em mente escrever o que eu quisesse, controlando eu mesma a minha mão. Jesus? Eu sou, e então? Podes tentar outra vez. Escreve, escreve. Amor, 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 amor. As reticências mostram como eu lutava para escrever sem conseguir. Então, ele escreveu a palavra escreve e forçou minha mão a escrever amor 4 vezes, enquanto eu lutava para parar minha mão. Eu sou o amor. Eu te recordarei que em teus ombros coloquei minha cruz de paz e amor. Vamos, vamos, levanta. Levanta, filha. Percebes por que te formei? Eu te formei para unires minha igreja. Altar, não te disse que ouvirás a verdade da boca das criancinhas e não dos sábios? Eu disse que os sábios ouvirão e voltarão a ouvir, mas jamais entenderão. Verão e voltarão a ver, mas jamais perceberão, porque seus corações se tornaram insensíveis. Eles taparam seus ouvidos e fecharam os olhos. Vassula, eu te ressuscitei dos mortos, instruindo-te com sabedoria. Não tenhas medo e avança. Jesus me deu uma visão na qual eu estava diante dele e me sentia indecisa. Ele segurou minhas mãos e, enquanto ele andava para trás, me puxava para que eu avançasse. Ó filha, como te amo! Flor, tudo o que sentes vem de mim. Avança. Senti que estava dando meus primeiros passos e fiquei emocionada. Vassula, tua timidez me encanta. Filha, escreve essa palavra. Garabandal. Vassula, quando te despertei de teu sono, não foi apenas para te acordar, mas também para que pudesse fazer uso de ti, amada. Purificar-te não foi somente para te limpar, mas para que sentisses minha presença e para que estivesses em minha presença. Fazer uso de ti não foi apenas para que escrevesses minhas mensagens e desejos, mas para que eu escrevesse minhas bênçãos para minhas filhinhas de Garabandal. Venho para que minha mensagem seja glorificada. Altar, mantenha essa chama acesa. Por meu poder restaurarei minha igreja. Ama-me, não vaciles. Apoia-te em mim e repousa. Eu te ajudarei a progredir. A hora está próxima. Reza comigo. Pai, recebei-me em vossos braços. Deixai-me repousar junto de vós. Santificai-me, Pai,
quando me receberdes. Perdoai meus pecados, como eu perdoei aos outros. Glória a Deus, meu Pai. Eu vos bendigo. Amém. As aparições de Garabandal são autênticas. 5 de setembro de 1987. Vassula, não tenhas medo. Escreve a palavra Garabandal. Garabandal é a sequência de outros sinais. As aparições de Garabandal são autênticas. Acreditai, todos vós que não vistes. Acreditai, acreditai. Filha, eu fiz uso de ti para poder me manifestar através de ti. Minha mãe apareceu às minhas almas escolhidas. De suas bocas a verdade foi dita, mas muitas de minhas almas sacerdotais declararam duvidosas essas aparições e algumas delas as rejeitaram completamente. Eu me manifestei através de ti para dissipar esta dúvida sobre Garabandal. As aparições de Garabandal são autênticas e minhas filhas realmente viram minha mãe e ouviram suas mensagens. Vassula, uma prova mais difícil virá sobre ti, tornando minha cruz mais pesada sobre teus ombros e aumentando meu cálice de justiça. Eu avisei o mundo. Meu Deus, provavelmente muito poucos sabem deste acontecimento. É verdade, muitos não sabem por causa das dúvidas e temores de minhas almas sacerdotais. Ao duvidarem, elas rejeitam minhas obras celestiais. Elas se esqueceram de que eu sou onipotente. Com o coração endurecido, perderam sua espiritualidade. Cegas, elas procuram sem luz e sem sabedoria. Todas as minhas obras celestiais sempre foram dadas a simples crianças e jamais aos sábios. Minhas obras não parecem ortodoxas a seus olhos, mas isso acontece porque eles se comparam a mim. Desde o início dos tempos, eu nunca vos abandonei. Vassula, tu te recordas dos fariseus? Sim, Senhor. Em certo momento, eles me acusaram de pregar contra a lei de Moisés. Que diferença há hoje? Fui acusado de promiscuidade e de ir contra a sua lei. As acusações e a incerteza de hoje não estão longe disso. Deixa-me dizer-te, aqueles que confrontam revelações, aparições e mensagens são os que me ferem. Eles são os espinhos em meu corpo. Eu te disse, há algum tempo, que te conduzirei com força divina até o mais profundo de meu corpo ensanguentado. Disse que te apontarei com o meu dedo aqueles que me ferem. Eu sou Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Vassula, não tenhas medo, pois estou diante de ti. Reúne meus filhos à minha volta. 6 de setembro de 1987. Jesus? Eu sou. Algum dia eu irei te abandonar? Flor, envolve-me com coroas de amor. Reúne meus filhos à minha volta. Deixa-me abençoá-los. Eu, que os aguardava, esperei por esta hora. Venho para os acolher e os abençoar. Reúne os meus amados, os meus cordeiros. Abraça-os por mim, acaricia-os por mim. Recorda-lhes minha promessa. Ama-os, une-os. Vem para mais perto de mim. Deixa-me instruir-te com sabedoria. Você acabou de ouvir o podcast A Verdadeira Vida em Deus. Mal podemos esperar para vê-lo amanhã com um novo episódio.